Olá, vamos voltar a conversar ainda sobre transferência. Temos uma correção a fazer no título do outro vídeo. Não é desejo da analista, mas desejo do psicanalista. A propósito da transferência, eu tinha falado sobre a condição da transferência, que é, primeiro, a instauração desse sujeito suposto saber a partir da operação do desejo do psicanalista, e eu tinha dito que esse desejo do psicanalista, que é na verdade o motor da transferência, ele só pode se apresentar na medida em que há, a partir do seu funcionamento nas entrevistas preliminares, uma vacilação no sentido que o sujeito dá em relação ao motivo pelo qual ele buscou a análise, ou seja, em relação ao seu sofrimento e aquilo que ele consegue recortar como sentido que faz com que ele se enderece ao psicanalista. Então, o que se passa aí, efetivamente, é, nessa vacilação, aparece a divisão subjetiva. Essa divisão subjetiva coloca em questão o modo como o sujeito havia se identificado a uma determinada imagem objetal dele mesmo. E, portanto, a vacilação que se dá no sentido da fala do sujeito coloca em questão o modo como se estruturou aquele eu. E nessa vacilação, o que aparece é a própria posição do sujeito frente ao seu outro. E é isso que, de algum modo, define o surgimento dessa divisão do sujeito. E esse sujeito dividido não é mais do que o próprio inconsciente, né? Então, dito isso, a gente pode entender que há aí uma abertura para a angústia, e a gente sabe que toda angústia é angústia de castração. Essa angústia, ela será, nesse momento inaugural da transferência, tal como foi no momento da divisão subjetiva na estruturação do sujeito, e é isso que se repete aí, que possibilita a abertura para a transferência, essa abertura para a angústia será imediatamente, de certo modo, tamponada por essa transferência que se coloca aí do analisando em relação ao seu psicanalista, porque ele veste esse psicanalista com essa suposição de que ele, como sujeito, né, vai responder, o psicanalista como sujeito, vai responder a essa falha no saber que se apresentou no âmbito do eu daquele analisando. Daí o sujeito suposto saber. Saber o quê? Saber responder à questão inaugural de todo e qualquer sujeito que diz respeito à relação desse sujeito com seu outro. O que o outro quer de mim. E, portanto, o que o outro quer de mim, afinal de contas, quem sou eu frente a essa interrogação que se apresenta, né? Então, isso, de algum modo, coloca na inauguração da transferência dois lugares que sustentam essa possibilidade de uma análise se dar. O analista enquanto sujeito suposto saber, e do lado do sujeito enquanto sujeito inconsciente,
alguém que se apresenta podendo, de algum modo, questionar as suas certezas. É só a partir daí, dessa confiança que se estabelece, inclusive, desse alguém que se dirige à análise em relação à sua escolha de um psicanalista. Isso só pode acontecer porque ele identifica no analista, sem ele se dar conta, ele fixa no analista alguma imagem que lhe era enigmática do seu outro. E isso possibilita, portanto, essa transferência. O que se repete? E a repetição nada tem a ver com as questões imaginárias que esse sujeito coloca na figura do analista. O que se repete? O que se repete aí é exatamente esse momento de entrada do sujeito no campo do outro, onde ele se coloca como objeto para esse outro, ele supõe que esse outro deseja algo dele a partir do investimento desse outro, né? Mas na situação da análise, o que opera do lado do outro, digamos assim, desse outro enquanto alteridade simbólica, o que opera é exatamente o desejo. O desejo enquanto desejo do analista. E esse desejo do analista é um desejo esvaziado de todo e qualquer sentido, né? De toda e qualquer imagem. Só que o analisando não sabe disso porque o analista se deixa vestir com os semblantes que esse psicanalizando projeta nele, para que esse equívoco, que é a situação da análise, possa se iniciar e o analisando possa, ao longo do trabalho de transferência, que ele possa fazer perpassar no lado desse sujeito suposto saber todas as imagens que fazem parte do seu fantasma, né? Então essas imagens identificatórias vão acontecendo ali na experiência da análise. Mas é preciso que ao longo desse trabalho analítico, a gente retomando um pouco a escrita do Freud a propósito dos 3 ensaios sobre a sexualidade, quando ele vai falar do fato de que a tomada do sujeito no campo da fala só se pode colocar a partir da assunção desse sujeito, e só então ele vai ser sujeito dividido, e aí já como Lacan nos diz, mas enfim, a entrada na fala só se dá quando 3 perdas se colocam, e elas vão se fundir numa só, que é aquilo que permite, porque algo me falta, eu vou buscar isso em outro lugar, e esse outro lugar é o que permite que a criança comece a falar. Ela começa a falar por identificação ao outro, a quem ela confia, a quem ela responde, né, com o seu próprio corpo, inicialmente, naquilo que ela percebe como o desejo desse outro, e que ela só percebe a partir das demandas que lhe vêm desse outro. Então, 3 perdas precisam ser elaboradas, né? Para que a gente possa entender o que fundamenta a transferência e que se repete no momento da abertura para uma análise, né? Primeiro, há uma perda da satisfação da necessidade em prol da realização do desejo. Então,
eu tenho que aceitar perder algo daquilo que o sintoma traz como eco, né, de uma suposta satisfação de necessidade que eu tenha tido, e a rigor não há essa possibilidade, né? E que coloca em questão, né, a perda do objeto, ou melhor dizendo, a perda da naturalidade do objeto, e isso cria uma perspectiva, primeiro na ordem da demanda de saber, que é dirigida ao analista, isso cria a perspectiva de um surgimento de desejo, porque o analista não responde, porque ele responde com seu silêncio, porque ele responde a essas demandas de saber com se dê conta do que você está dizendo. Então, por que ele não se deixa apreender nas imagens de objeto que o analista recebe na condição de semblante? Ele não se deixa apreender aí, então ele possibilita que aos poucos, nesse horizonte de não resposta, o sujeito vá construindo, e é uma construção na análise, vá construindo uma outra história que não aquela que ele recebeu e a qual ele se fixou, né, como seu mito individual. Eu queria só anunciar aqui para vocês, e eu vou ter, talvez, que eu estou vendo pelo tempo aqui, que eu vou ter que gravar um outro vídeo, as atividades da Escola Lacaniana de Psicanálise, a qual eu pertenço, que começam agora em março, dia 13 de março. Mas eu vou gravar um outro vídeo para dar essas informações. Até lá!